pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo pra... Tem muita gente assim, mais recém-formado que me segue. E esse vídeo é voltado pra esse público, tá? Quero passar algumas dicas pra vocês, porque eu percebo que muitas vezes o dentista recém-formado ele tem algumas inseguranças, o que é muito comum, né? E aí, por que eu preciso passar algumas informações? Porque primeiro que eu fico com receio de a pessoa que está recém-formada se dissuadir da profissão por conta de algumas más influências. E é claro que os tempos mudam e hoje você estar recém-formado em odontologia significa que você está num mercado saturado e muito competitivo. Mas isso não significa que a odontologia deixou de ser uma boa profissão. Só significa que talvez você tenha que trabalhar algumas estratégias para o seu crescimento, né? Então, o primeiro ponto. Tem muita gente que fala assim, fazer Uber pra não sei o que, o dentista tá ganhando a mesma coisa que Uber. Qual que é a projeção de carreira de um dentista? Qual que é a projeção de carreira de um Uber? Um Uber daqui 10 anos, o que ele vai estar fazendo? Onde que ele vai estar? Vai estar o dia inteiro dirigindo o carro para ganhar um trocado no final do dia, né? Vamos falar o português bem claro. E um dentista se ele estudar, se ele se qualificar, se atualizar e for desenvolvendo a técnica dele, daqui 10 anos, ele vai estar muito melhor do que está hoje, certo? Então, questão de projeção de carreira, só com esse pequeno argumento, você já resolve essa questão de comparar uma profissão nobre e da área da saúde com, não vou desmerecer nenhum Uber, mas com um trabalho que qualquer um pode pegar um carro e dirigir, né? Então vou dar algumas dicas. Primeiro, se você quer crescer na profissão, né? Primeiro, antigamente alguns profissionais acreditavam muito assim em você primeiro testa para ver o que você gosta, fica algum tempo aí trabalhando, clinicando e tal. Hoje eu tenho uma visão bem diferente sobre isso, né? Eu tenho uma visão assim de que você saiu da faculdade, você já tem que obrigatoriamente buscar se qualificar, buscar uma pós-graduação, buscar uma especialização. Essa é a minha visão, talvez alguém discorde, mas a verdade é que no mercado de trabalho não tem espaço para recém-formado desqualificado. E aí você só vai conseguir trabalhos muito ruins. E também vai demorar para crescer, né? Se você não tiver se qualificando. Agora, se você entrou numa clínica, só que você já está ingressando em alguma pós-graduação, se especializando, você já começa a ter oportunidades mesmo dentro dessa clínica, sabe? Então, o seu crescimento vai ser muito maior se você não parar de estudar. Porque a gente sabe que você terminou a faculdade, você pegou seu título de cirurgião dentista, isso não significa absolutamente nada hoje, tá? Então você vai ter que obrigatoriamente continuar, né, fazer uma educação continuada, continuar se especializando, estudando, se qualificando para você ter lugar ao sol, né? Então, no mínimo, já pensar numa pós-graduação. Essa é a minha opinião, tá? E continuar depois também, não parar depois, mas assim, eu acredito que esse aí é o primeiro ponto, tá? Uma segunda dica, um segundo ponto que a gente pode levantar tentar não se influenciar por clínicas populares, tá? Muitas clínicas, eu acredito que a maioria, né? Graças a Deus hoje eu não tenho muito contato com essas clínicas, mas assim, a maioria das clínicas trabalham volume, não conseguem utilizar materiais de qualidade, não conseguem dedicar tempo de cadeira suficiente para aquele paciente, para aquele tratamento.
não conseguem manter bons profissionais qualificados na equipe para fazer projetos, planejamentos bem estudados, bem estruturados. Então, ou seja, é uma junção de fatores que, no final das contas, faz com que a odontologia dessas clínicas seja de má qualidade. Não estou generalizando, tá, gente? Tem clínicas que atendem um público mais simples e que conseguem fazer um malabarismo de entregar um bom trabalho, de trabalhar com bons laboratórios, trabalhar com os bons materiais, manter bons profissionais na equipe. É muito difícil, mas tem clínicas que conseguem fazer isso, tá? E você, como recém-formado, você provavelmente vai ter oportunidade de trabalho mais nessas clínicas mesmo, né? Mas se você tentar selecionar bem, pelo menos clínicas que pelo menos tenham um propósito, pelo menos se esforcem para tentar fazer alguma coisa boa, já é um começo, tá? E então, assim, às vezes você entrar numa clínica e o pessoal te fala assim, ah, não, isso aí que você aprendeu na faculdade, isso aí não existe, isso não é odontologia e tal. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque tem um negócio que se chama ambiência, que vai te influenciar. Então, as pessoas com que você se relacionar, o que você vê no seu dia a dia, o que você fizer no seu dia a dia, por mais que você não acredite naquilo, depois de um tempo você tá fazendo automaticamente e você acaba entrando nesse jogo e você acaba sendo influenciado e acaba virando um profissional que não preconiza materiais de qualidade, que não preconiza tempo de cadeira, que não preconiza um bom planejamento multidisciplinar, que não preconiza procedimentos detalhados, não preconiza fotos profissionais e por aí vai, né? Vocês sabem que a lista é longa, né? Por isso que a odontologia de qualidade gera um custo maior, né? Para o dentista e para o paciente, porque essa lista é longa, né? Então, se não der para você entrar numa clínica, lógico, muito boa ou num consultório bacana, que você vai ter boas referências, pelo menos você fugir das referências que são muito ruins, tá? Então, por mais que você, não, preciso trabalhar, mas às vezes é melhor você botar o pé no chão, esperar aparecer uma oportunidade um pouco melhor, né? E saber que para você conseguir entrar num lugar legal, você vai ter que saber se posicionar, se vestir, conversar, porque aí provavelmente vai atender um público um pouco mais diferenciado. Então tudo isso faz parte do jogo, né? Você saber se vender. Mas o mais importante é você estar bem embasado cientificamente. Então eu espero que se você tenha se formado bem, né? Espero que você tenha se formado bem, que você tenha estudado na graduação, que você tenha uma noção básica, pelo menos, aí do que você deveria ter. Senão, realmente começa a ficar um pouco mais difícil. A terceira e última dica de hoje é assim: faça tudo. Melhor fazer uma vez bem feito, é melhor você atender um paciente no dia e esse paciente você entendeu a expectativa dele, você fez uma boa anamnese, você fez um bom exame clínico, você fez as radiografias periapicais, as radiografias periapicais ficaram boas, você consegue fazer um diagnóstico, você fez modelos de trabalho ou escaneamento, modelos de estudo ou um escaneamento de estudo. Você conversou com aquele paciente, você deu uma posição para ele coerente, falou assim, vou estudar um pouco melhor seu caso, vou conversar com outros colegas e tal. É melhor você atender um paciente dessa forma do que você atender 20 pacientes correndo, sem saber o que você está fazendo, sabe? Então essa é a terceira e última dica e muito, talvez, não vou dizer que é mais importante, mas seu critério te define. Então você ser muito criterioso com cada passo ali, isso vai ser um grande diferencial para o seu crescimento, para o seu aprendizado
e também para o paciente, né? Então aí você já vai, se você soubesse posicionar dessa forma, se você tivesse cuidado, esse critério, os pacientes já começam a te enxergar de forma diferente, né? E já começam a respeitar o seu trabalho. Talvez você não vai ter a técnica, não vai ter o conhecimento para andar com aquele caso, talvez, né? Mas pelo menos você já se posicionou como um profissional sério e dedicado e responsável, né? Então, e aí você já começa a fazer seu nome, porque se você não souber fazer, tem que fazer uma coroa, você não sabe fazer, você vai chamar um colega especialista, mas pelo menos o paciente já vai confiar em você, já vai te enxergar como um profissional sério. Então, acho que esse é um ponto grande, é um ponto de grande relevância. E se você pensar nessas três dicas que eu te dei, e você é recém-formado, talvez você já comece a abrir um pouco, expandir um pouco sua mente, sua visão da odontologia. Você já começa a praticar uma odontologia um pouco mais interessante, e você vai ver que você mesmo começa a gostar mais da profissão conforme você enxerga dessa forma, de uma outra perspectiva, de uma outra ótica, né? Se você começa com aquele atendimento muito corrido e tal, e aquele atendimento de clínica popular, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso pagar a conta, não sei o que. Às vezes você entra nessa e você acaba desanimando da profissão, sabe? Então são essas dicas que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero ter ajudado. Um grande abraço aí para todos e até a próxima.